Eu confesso aos irmãos que não somente os irmãos, acredito que o pastor anteriormente falou, devemos agradecer, né? E hoje eu agradeço a Deus por eu estar aqui nessa igreja, ouvindo a palavra e sendo ministrada, assim como os irmãos. E também foi muito difícil eu estar aqui hoje. Quando o pastor me mandou uma mensagem perguntando se podia me escalar para trazer a mensagem hoje, a gente sempre tem uma mensagem já meio que pronta, preparada, assim, porque para qualquer eventualidade você já está ali, né, no gatilho. Então, eu comecei a buscar essas mensagens pré-preparadas, só que nada era aquilo que eu acredito que é o que Deus queria que eu trouxesse para a igreja. Porque tudo aquilo que eu começava a preparar, eu voltava, não é isso. E aí eu começava outra. Aí, como passava um pouco, não é isso. E eu passei desde terça-feira até hoje. Eu acho que eu preparei mais ou menos umas 7 mensagens e no final não virou nada. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque todas as vezes, eu sempre tenho algo meio que pronto, e aí eu vou lá e começo a estudar, Deus já toca ali, né, no coração, e é aquilo, e chega e faz, e está tudo certo. E dessa vez tudo foi diferente. Eu falei, meu Deus, e agora? O que está acontecendo? Todo mundo sabe, né, da situação que a minha mãe se encontra, e tem alguns dias que ela vem muito mal, e de ontem para hoje ela piorou muito. E é isso tudo na minha cabeça, e eu falei assim, eu acho que é a situação da minha mãe que está fazendo eu não conseguir me concentrar e ouvir o que Deus tem para falar. Falei, meu Deus, eu não quero chegar na igreja e falar algo de mim. Eu quero falar algo do Senhor. Então, o Senhor fale comigo através de alguma coisa, para mim entender que é o Senhor, porque eu quero chegar lá e falar para a sua igreja, porque é a sua, não é minha, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Então, o Senhor venha só me usar. E aí, hoje à tarde, eram as 3 horas da tarde. Olha só, 3 horas da tarde, 7h30 eu teria que estar aqui. E eu não tinha nada pronto. Porque tudo que eu começava não era aquilo que Deus queria. Porque não testificava. E aí, uma pessoa mandou uma mensagem para mim. E eu falo um pouco já essa introdução, que é para a gente descontrair e acabar um pouco nervoso, tá? E uma pessoa mandou mensagem para mim e falou assim, oi, Bia, graça e paz. A pessoa não mora aqui. Como que você tá? Eu falei, eu não estou bem. Eu não estou bem, porque hoje eu vou pregar na igreja e até agora eu não tenho uma palavra. Comecei a preparar um monte de coisa e até agora nada. Minha mãe não está bem, está assim, assim, assado e tal. Aí a pessoa disse, dracma perdida. Falei, que eu estou totalmente perdida? Me identifiquei. Deus, será que é a resposta? Fui lá eu começar a preparar. E aquilo, irmãos, começou a testificar no meu coração. E aí eu fui entendendo, eu fui sentindo que realmente era para mim trazer para a igreja sobre a dracma perdida. E eu estar aqui hoje é uma perseverança, que eu vou falar um pouco mais adiante na mensagem, uma perseverança, uma constância, um querer fazer a vontade de Deus, um querer estar na presença de Deus. Porque quando a gente vem ministrar a palavra aqui, a gente não está só falando, a gente também está sentindo a presença de Deus. Então, aquele desejo de estar ali, né, na presença de Deus. Como eu disse, a minha mãe está numa situação bem delicada, e eu falei assim, eu não tenho como deixar ela sozinha. Hoje não tem como ela ficar 1 minuto sozinha. Falei assim, não, eu vou, né, meu filho vai para a faculdade, meu marido vai ficar com ela. Tudo certo, maravilhoso. Quando foi 4h30 da tarde, meu marido me liga e fala assim, olha, fechando a loja, eu vou atender um cliente na fazenda. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou ligar para o pastor e vou falar, pastor, ó, houve um imprevisto e eu não vou ter como levar a mensagem hoje. Só que, sabe aquilo assim que você quer pegar o telefone para poder descombinar um negócio que você tinha combinado e parece que algo fala assim, não, espera mais um pouquinho? Porque, sinceramente, pastor, eu peguei o celular várias vezes para mandar uma mensagem para o senhor e falar, pastor, hoje é impossível. Porque o que eu ia fazer com a minha mãe? Mas aí passou um pouquinho, meu filho mandou mensagem para mim e falou, mãe, hoje eu não vou para a faculdade. Falei, menino, mas como? Por que você não vai para a faculdade? Não tem aula? Não, hoje não tem aula. Falei, é de Deus. Falei, então tá bom. Se você não vai para a faculdade, já vou te dar um serviço. Você vai ficar com a sua avó, porque eu preciso ir pregar na igreja. Não, tá bom. E com a graça de Deus, estou aqui.
Eu acredito que é da vontade de Deus. Eu acredito que a mensagem que Deus tocou no meu coração, né, um anjinho falou, é da vontade de Deus para estar ministrando. Minha mãe está lá com meu filho e está tudo no controle. Então, eu quero que os irmãos, eu dei essa breve introdução, só para dizer para os irmãos que a vida da gente não é fácil, né? E é só a minha? Não. Vocês estão ouvindo a minha. Mas se eu for ouvir os irmãos, vocês também têm inúmeras histórias para me contar, de situações que os irmãos já viveu, situações que os irmãos estão vivendo, que são difíceis. Às vezes mais difícil do que a minha. Né? Está difícil para mim, mas para os irmãos também está difícil. Mas uma coisa é certa. Deus está no controle de tudo. E tudo aquilo que nós pensamos que está perdido, não está perdido. Por mais que nós pensamos que a situação é difícil, está perdido, mas Deus tem uma solução. Por mais que você pense que o mundo prega que você não tem mais jeito, que o teu filho não tem mais jeito, que o teu marido não tem mais jeito, que a sua esposa não tem mais jeito, que no seu trabalho não tem mais jeito, que tudo não tem mais jeito. Por mais que o mundo prega que está tudo perdido, mas tem valor de Deus naquilo dali. Por mais que você pensa, está perdido, mas para Deus tem jeito. E o tema da mensagem eu quero deixar perdido, mas valioso para Deus. Texto. Eu quero que os irmãos abram as Bíblias lá em Lucas 15, 8, do 8 ao 10. Lucas 15, do 8 ao 10. A palavra diz assim. Os irmãos podem ficar sentados, porque eu tenho o costume de pedir para os irmãos levantar, e depois eu esqueço de pedir para sentar, e aí vocês vão ficar em pé. Então, eu já aprendi essa nova tática. Eu já mantenho vocês sentadas. A palavra fala assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a cadeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de qual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Como o tema diz, perdido, mas valioso para Deus. Nós falamos na mensagem aqui sobre a dracma. Jesus conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas. O que é uma dracma? Acredito que os irmãos já sabem, já devem ter ouvido essa parábola também. Dracma era uma moeda de prata grega, muitíssima valiosa. E a mulher, ela tinha 10 e ela perdeu uma. Mas ela poderia ter pensado assim: eu perdi uma, mas eu estou com 9, então a vida segue, está tudo certo, eu vou dar para o perdido e acabou. Só que ela não pensou assim. Ela não pensou como muitas das vezes nós pensamos. Perdemos algo, mas eu tenho muito. Então, aquilo dali não vai fazer falta. Não vai fazer diferença na minha vida. Então, eu vou continuar a caminhada. Ela não. Ela parou, ela falou: eu vou procurar a minha dracma perdida, porque para mim ela tem valor. E ela foi procurar aquela dracma perdida. E quando ela encontrou, ela foi festejar. Quando ela encontrou, ela foi festejar com as amigas, com as vizinhas, como a mensagem fala. E essa dracma significa nós. Significa eu, significa você. E a casa onde ela perdeu essa dracma significa a igreja, a nossa igreja. Ou às vezes dentro da nossa casa. Ou você mais específica, às vezes significa dentro de nós. Às vezes perdemos coisas na nossa vida íntima, nossa, eu e o meu eu, que eu me sinto perdida por conta que eu perdi aquilo. Às vezes perdemos algo tão importante para nós que nós se perde na vida. E muitas das vezes, irmãos, quando perdemos algo, aquilo tem valor para nós. Por mais que para as pessoas, para o mundo lá fora, para as pessoas que estão ao seu redor, não tem valor. Mas para você tem. Assim como para essa mulher. Ela tinha 10, ela perdeu uma. E ela não se descansou, ela não desistiu enquanto não encontrar aquela que estava perdida. Eu vou pontuar com vocês 5 pontos.
O primeiro ponto, a dracma estava perdida, mas continuava tendo valor. Aquilo que você perdeu, mas continua tendo valor. Às vezes, quantas vezes, é raro hoje em dia a gente encontrar uma pessoa que nasceu dentro da igreja e ela tem, vamos supor, 30 anos e ela sempre permaneceu dentro da igreja. É muito difícil. Se você nasceu dentro da igreja, algum momento da sua vida você fez uns passeios. E se você não nasceu dentro da igreja, você já veio do passeio para dentro da igreja. E nesse momento, você estava perdido. Eu estive perdida um dia. E por mais que o mundo falava, você não tem jeito, está perdido. Quantas e quantas vezes a gente ouve pessoas falando assim, fulano não tem mais jeito. Fulano não tem mais jeito, é dali para pior. Já taxa a pessoa como um perdido ou uma perdida. Só que Deus diz diferente para nós. Mesmo que você esteve perdido, mesmo quando você estava perdido lá no passado, mesmo quando eu estava perdida lá no passado, eu tinha valor para Deus. O mesmo valor que eu e você tem valor para Deus hoje. A diferença é que antigamente nós vivíamos afastados de Deus. E hoje nós temos uma intimidade com Deus, então faz com que Deus seja mais próximo a nós. Eu gosto de dizer, uma vez eu assisti um desses videozinhos que passam no Instagram e falava bem assim. O homem falava assim, eu tenho 2 filhas. A mais velha, ela sempre nunca usufruiu da minha presença, dos meus presentes, como a mais nova. E aí a mulher perguntava, mas por quê? Porque você gosta mais da mais nova e não gosta tanto da mais velha? Ele, não. É porque a mais velha sempre foi mais distante. Então, ela não usufruiu mais de mim, dos meus presentes, daquilo que eu poderia proporcionar para ela. Agora, a mais nova, não. Papai vai no mercado, vou junto. Papai vai ali, vou junto. Então, a mais nova sempre estava com ela. Então, eu gosto de comparar essas 2 filhas, nós no passado e nós hoje. Nós no passado, Deus continua lá. No caso, o pai continuava lá. Deus continua no mesmo lugarzinho de sempre, querendo nos abençoar, querendo nos fazer tudo para nós que um pai faz. Lá no passado, para Deus nós tínhamos valor, para o mundo não, mas para Deus nós tínhamos valor. Só que nós estávamos perdidos. E como nós estávamos distantes de Deus, nós não conseguíamos usufruir daquilo que Deus poderia nos proporcionar. E hoje nós se colocamos no lugar da filha mais nova. E nós passamos a usufruir daquilo que Deus pode nos proporcionar. Então, reforçando que quando estamos perdidos, nós continuamos tendo valor. Às vezes nós estamos dentro da igreja, como eu falei, que a casa da mulher lá que perdeu a dracma pode representar a igreja. Às vezes nós estamos, irmãos, dentro da igreja, mas nós perdemos coisas dentro da igreja. Bia, o que eu consigo perder dentro da igreja? Irmãos, você pode perder a alegria dentro da igreja. Você está dentro da igreja, batendo ponto, quinta, domingo, todo evento, você está dentro da igreja. Só que você perdeu a alegria, você perdeu a esperança, você perdeu aquela vontade, aquela necessidade de buscar a Deus. Você perdeu a vontade de orar, você perdeu a vontade de ter a comunhão. Você perdeu inúmeras coisas que te aproximam de Deus. Mas você está dentro da igreja. Então você pode estar dentro da igreja e você está perdido. E hoje Deus traz você nessa noite para falar para você que se você está nessa situação, Deus está olhando para você se achar. Porque Ele olha para você e fala que você tem valor. Por mais que você está perdido nessas situações, Ele diz para você, filho, você tem valor. O mundo pode falar que você está perdido, mas eu olho para você e eu falo que você tem valor. Que vale a pena você perseverar. Que vale a pena você se esforçar um pouquinho mais. Já pensou se eu não tivesse esforçado um pouquinho mais para estar aqui? Hoje eu não conseguiria estar aqui. Se você não tivesse se esforçado para estar aqui, você não estaria aqui. Se você tivesse dado ao lugar ao comodismo, ao cansaço, quem aqui não está cansado hoje?
Todos nós trabalhou o dia, correu para lá, correu para cá, e todos nós estamos cansados, todos nós estamos com dificuldades, com problemas, todos nós estamos passando por lutas, mas mesmo assim nós decidimos estar aqui para ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós. Segundo ponto, a mulher acendeu a cadeia, ou seja, ela acendeu a luz. A primeira coisa que ela fez foi acender a luz, porque na escuridão ela não iria encontrar a dracma que ela tinha perdido. E na nossa vida, irmãos, é a mesma coisa. Isso fala da necessidade da luz de Deus na nossa vida. Se nós vivemos numa escuridão, dificilmente, impossível, nós encontrarmos aquilo que nós perdemos. Mas quando a luz de Deus reflete nas nossas vidas, ilumina lugares que antes nós não conseguíamos enxergar. Às vezes existem coisas dentro de nós, escondidas, que nós não estamos enxergando. E que está atrapalhando a nossa constância ali com Deus. Está atrapalhando a nossa vida do cotidiano. Bia, o que poderia estar me atrapalhando, que está escondido e eu não estou conseguindo enxergar? Irmãos, tantas feridas que nós temos, tantas feridas que nós acreditamos que está fechada e não está fechada, está aberta. E se você dá uma cutucada, você vai ver que ela está aberta. Tantas frustrações que nós temos no dia a dia, frustrações dentro de casa. As maiores frustrações das nossas vidas é dentro de casa. Não tem aquela história que fala assim, eu estou muito chateada, eu estou muito magoada, e se você vai perguntar, a pessoa não está magoada com alguém de fora. Ela está magoada com alguém de dentro. Porque de fora, ela não tem sentimento com aquilo dali. Então, tanto faz com tanto fez. Agora, se gerou uma mágoa, se gerou uma frustração, se gerou um incômodo ali dentro de você, é porque é de perto. Porque é de longe, não vai te causar esse sentimento. Quantas e quantas vezes nós estamos vivendo ali uma decepção com a situação ou com alguém? As decepções, elas são tão graves na nossa vida que nós não calculamos a grandeza que ela faz de destruição nas nossas vidas. Porque quando nós nos decepcionamos com alguém, com alguma situação, aquela ali nos fere de uma tal maneira que faz a gente desistir de algo. Quantas e quantas vezes, eu não sei os irmãos, mas eu já desisti de inúmeras, e ó que eu não sou de desistir, quem me conhece sabe que eu sou bem persistente. Para mim desistir de alguma coisa, o trem tem que estar bem louco mesmo, mas eu não sou de desistir. Mas eu confesso para os irmãos que em vários momentos da minha vida, eu já desisti de algo por decepções com pessoas, decepções com o ser humano. E isso faz a gente aprender a colocar a pessoa, conforme a gente vai. Eu não falo assim, eu não estou ficando velha, eu estou ficando experiente. Eu gosto de dizer assim, você está ficando velha. Não, eu não estou ficando velha, eu estou ficando experiente. Não pergunte a minha idade, eu estou ficando experiente. Mas, gente, eu aprendi na minha vida que nós temos que colocar as pessoas no lugar certo. Sabe por que nós sofremos decepções? Porque nós colocamos as pessoas no lugar errado. Imagine vocês uma prateleira aqui com vários lugares, né? Vários cômodos pequenos. E eu pego uma amiga, por exemplo. Aquela amiga era para ficar lá no cômodo número 7, por exemplo. Só que eu não coloco ela no número 7. Eu coloco ela no número 3. Eu coloquei ela no lugar errado. Eu vou sofrer decepção. Se a outra pessoa que era para estar no número 3, eu coloquei no número 7, fui invertendo as coisas tudo, daqui a pouco a minha vida está uma bagunça. Porque eu vivi um monte de frustrações, de decepções com pessoas. Então, a decepção, eu aprendi que a decepção não está no outro, está em você. Porque você colocou a pessoa no lugar errado. Não tem aquela história assim, fala assim, você confiou demais numa pessoa. Você não observou e confiou demais na pessoa. O problema está na pessoa? Não, o problema está em mim, o problema está em você porque confiou na pessoa errada. Você colocou a pessoa no lugar errado, lá no seu armarinho, na sua prateleirinha lá, no lugar errado. Por isso que nós sofremos decepções. E essas decepções, às vezes, nos atrapalham, nos frustra de uma tal maneira que faz nós desistir de algo, faz nós se perder
dentro de casa, se perder no local de trabalho, de se perder até dentro da igreja. Então, essa mulher, ela acendeu a luz. E ela pegou eu imagino, ela que fala varrer, então varreu com a vassoura, né? Pegou a vassoura e foi varrer. Ela não ficou parada. Imagine vocês quando vocês perdem algo. Eu vou olhar para ver se eu acho, eu vou olhar por aqui e tal. Não. Ela tirou tudo do lugar, ela acendeu a luz, ela foi varrendo até encontrar a dracma perdida. E quando nós nos deparamos com algo que precisamos encontrar aquilo que está perdido, nós não tem que ficar parado, nós tem que levantar, nós tem que pegar uma vassoura, nós tem que varrer, nós tem que acender a luz, nós tem que se movimentar, nós tem que se posicionar, nós temos que fazer algo para nós encontrar aquilo que está perdido. De repente, se você perdeu a alegria, eu perdi, quantas e quantas vezes eu já ouvi a pessoa falar assim, eu perdi a alegria de viver. Os irmãos também já ouviu, eu perdi a alegria de viver. Essa pessoa precisa de encontrar a alegria de viver. Eu preciso de encontrar a alegria de viver. Os irmãos precisam de encontrar a alegria de viver. Os irmãos precisam de encontrar, e eu preciso de encontrar a alegria de estar dentro da igreja. Os irmãos precisam de encontrar, e eu preciso de encontrar a alegria de orar, de ter comunhão com os irmãos, de estar na presença de Deus, de buscar a Deus. Nós devemos sentir uma alegria imensa no coração de ter o privilégio de buscar a Deus, enquanto tem países aí fora que não podem buscar a Deus com a mesma liberdade que nós temos. E muitas das vezes, nós não damos valor total nesse ponto tão importante. Quem nos garante que no dia de amanhã, talvez tão próximo, nós vamos estar igual também a esses países distantes. Então, nós temos que aproveitar e conhecer da palavra de Deus, buscar aquilo que é o importante de fato, de verdade, que é a presença de Deus para nossas vidas. Porque só assim a gente vai conseguir achar aquilo que está perdido e só assim a gente vai conseguir caminhar para dias melhores. Terceiro ponto, ela varreu a casa. Como eu disse, ela começou a agir. Irmãos, tem situações que acontecem na vida da gente que a gente fica tão perdido que nós ficamos paralisados. Nós não conseguimos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Nós ficamos paralisados. Só que a luz de Deus, ela ilumina nós e nós precisamos de enxergar isso e sair do lugar. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos entrar naquela linha do comodismo e passar a acreditar que não está bom. Não, irmão, não está bom. Se algo que você perdeu, que você tinha, Deus te deu. Se você tinha uma alegria imensa, aquela necessidade de sorrir, aquela necessidade de conversar, aquela necessidade de sempre estar bem com todo mundo, de ser aquela pessoa alegre, isso não é para todos, é para você, porque Deus deu isso para você. E por conta de situações você perdeu. Então, hoje, nós precisamos de entender que nós precisamos de achar isso. Achar aquilo que você perdeu. Bia, eu perdi isso. Eu não sei nada do que os irmãos perderam. Eu sei do que eu perdi. Eu sei do que eu tenho que procurar. Eu sei o que eu que tenho que acender, o que eu que tenho que acender a luz, o que eu que tenho que procurar, o que eu tenho que varrer para poder conseguir encontrar da minha vida. Mas os irmãos, com essa mensagem, começam a refletir aquilo que os irmãos perderam e precisam de procurar para poder achar. Não tem aquela história, varrer e jogar debaixo do tapete? Isso não vai resolver. Isso não vai resolver. O que vai resolver é você resolver de fato e de verdade. Para você voltar a ser aquela pessoa que você era, com aquilo que Deus deu para você. Quarto ponto. Ela procurou cuidadosamente. O que quer dizer esse cuidadosamente? O que a palavra cuidado quer dizer? Ela procurou com muito cuidado. E além, o que é cuidado? Cuidado é algo ali minucioso, que você vai delicado ali, com medo de quebrar, com medo, sabe? Aquele cuidado ali para poder encontrar aquilo que ela tinha perdido. Mas também pode trazer para a gente o cuidado, mostra, a palavra cuidadosamente, mostra para mim prioridade. Quando ela vai procurar a dracma que ela perdeu cuidadosamente, ela teve aquilo dali como prioridade.
E na nossa vida, será que nós estamos tendo prioridade de achar aquilo que perdemos? Irmãos, tem gente que perdeu até a dignidade. E você olha para a pessoa e você fala, não, tá bem, tá tudo tranquilo. Só que a pessoa nem dignidade ela tem mais. Ela perdeu com o passar do tempo. As lutas foi tão grande que ela se perdeu. Perdeu até a dignidade. Então, nós temos que pegar as situações da nossa vida como prioridade. Eu quero conseguir isso e eu vou conseguir. Porque tudo que você determina na sua vida, irmãos, isso é fato. Tudo que você determina na sua vida, você consegue. E nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando da vontade de Deus. Então, não tem como não acontecer. Agora, se nós estivéssemos falando aqui em verdade, se nós estivéssemos falando aqui coisa que vai contra a vontade de Deus, que vai contra a palavra de Deus, aí poderia não acontecer. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando o que Deus deu para nós e com o passar do tempo nós perdemos, permitimos a perder. Nós estamos falando aquilo que Deus está olhando para você e fala assim, você tem valor. Aquilo que eu te dei que você perdeu tem valor. Volte, vai lá e cata e pega e traz de volta para você. Então, se você tem isso como prioridade, isso vai acontecer. Isso é fato. Só que você não pode desistir, você tem que pegar isso como prioridade. E, às vezes, mexer lá na sua ferida, que às vezes está sangrando e você já reconheceu isso é muito difícil. Às vezes é mais cômodo para nós, para deixar lá quietinho, né? Quietinho, sem mexer. Só que, às vezes, aquilo está atrapalhando a sua vida. Às vezes aquilo está atrapalhando a minha vida. Às vezes aquilo precisa de ser tirado debaixo do tapete, trazer à tona. E quem traz à tona, quem vai trazer na sua memória aquilo que precisa de ser procurado porque está perdido? A presença de Deus. O cuidado de Deus que vai trazer. E Deus traz essas coisas só para te envergonhar? Não. Deus não traz essas coisas para te envergonhar. Deus traz para te resgatar. Porque Deus entende que aonde você está não é o lugar que Deus quer para você. Porque antes de nós olhar para Deus, Deus já está olhando para nós, muito tempo. Antes de nós irmos para a presença de Deus, conhecer a Deus, Deus já está olhando para nós há muito tempo. Só que ele fica lá na dele, né? Porque ele não é invasivo. E ele está olhando nós já tem muito tempo. E um dia nós decidimos ir para a presença de Deus. Só que mesmo na presença de Deus, nós permitimos essas situações que fez nós perder até mesmo dentro da igreja. Então, irmãos, mesmo que você pense assim, para mim está tudo perdido, eu não tenho jeito mais, é muito difícil, eu não vou mexer, eu vou seguir daqui para frente. Eu gosto de dizer assim, tem certas situações na vida da gente que você para num lugar que... para você dar um salto à frente, você tem que voltar para trás. Como que um jogador de futebol faz um gol? Ele está parado aqui, a bola está ali, onde ele está, ele já sai, chuta a bola e faz o gol? Não, ele dá uns passinhos para trás, e parece assim, quanto mais para trás vai, mais o balo pega, e aí faz o gol. Então isso é na nossa vida. Às vezes, situações na nossa vida que nós temos que parar, analisar e dar um passo para trás. E quando nós estamos dando esse passo para trás, aí como diz, né? Tem as línguas preta que vai falar assim, sabia que não ia dar certo. Sabia que não ia dar certo, que era um perdido mesmo. E que, tá vendo, foi mexer com Deus, foi ir para a igreja, foi para a presença de Deus, achou que ia dar tudo certo e agora está pior. Mas não, irmão. Você só está retrocedendo para você pegar o embalo e fazer o seu gol. Então, nós precisamos de entender nessa noite que todos nós aqui, nós precisamos de achar aquilo que está debaixo do tapete, aquilo que está atrapalhando. Muitas pessoas oravam, tinha aquela vida consagrada ali com Deus, e com o passar do tempo, do cansaço, do comodismo, foi deixando de orar, foi deixando de buscar a Deus, foi deixando de ir para a igreja, foi deixando de estar buscando a Deus, de estar lendo a Bíblia, foi deixando, você se perdeu. E aonde você está, irmão? Você está dentro da igreja. A dracma perdida está dentro da igreja, ela não está lá fora.
Irmãos, é uma situação. Hoje, o ser humano, as pessoas, vivem numa sociedade. Nós vivemos, na verdade, numa sociedade rodeada de seres humanos totalmente negativos. E nós, como pessoas positivas, porque nós conhecemos a palavra de Deus, é difícil nós vivermos dentro dessa sociedade, onde que tem 90% das pessoas são negativas. Imagine vocês lá no local de trabalho de vocês. Eu acredito que dentro da igreja não vai acontecer isso, né, pastor? Mas você está lá dentro do seu local de trabalho, com seus colegas de trabalho. Você já é crente, você já é olhado diferente. E aí, as pessoas falam demais, né? As pessoas falam demais. Isso é do ser humano, parece que tem um prazer de falar da vida do outro. Não sabe o que está acontecendo, mas vai lá e fala. Então, você como cristão, como conhecedor da palavra, você precisa de ser positivo. E você não pode compartilhar daquilo. Quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas falando, pessoas lá fora que cometem vários erros. Eu cometi erros, vocês cometeram erros. Quem nunca cometeu erros e pecados, enfim. Mas aí, porque está lá na rodinha e aí as pessoas, não, tá vendo? Aquele lá é um perdido, não tem jeito mais. Aquele lá é um perdido, é isso, é aquilo. E aí começa a soltar aquelas palavras que eu nem consigo pronunciar aqui. E você simplesmente fica calado. Lá na loja mesmo, vira e mexe, porque lá no fundo, aí o povo fala assim, mulher fofoqueira, né? Todo mundo fala. Não, irmão, mulher não é fofoqueira. Quer ver fofoqueira é o homem. Gente, olha, eu acreditava que não. Sério, perdão os homens aí, porque sempre tem as suas exceções, porque senão você é crucificado aqui em cima. Eu achava que a mulher realmente era, porque tinha um ditado que a mulher era fofoqueira, né? Mas quando eu fui para a loja, que eu fui viver com aquele bando de homem, que eles fofocam demais, irmãos do céu, o negócio é louco. E aí eu comecei a corrigir eles. Eu comecei primeiro pelo esposo, né? Porque entrava tudo na vibe. Eu comecei pelo esposo, aí fui rodeando, depois fui para os funcionários. Aí tem aqueles clientes assim que a gente tem mais intimidade. Aí eu comecei também já a ir para os clientes. E hoje, eu sempre faço reuniõezinhas com eles e eu falo assim, gente, sempre trabalho essa fala de nem sempre o que você ouve é verdade. Nem sempre o que você está comprando é verdade. Você pode estar comprando algo falso. E aí você vai compartilhar aquilo. E outra, nós não temos nada a ver com a vida do outro. Vamos cuidar da nossa, porque da nossa já está difícil nós cuidar. Então, deixa eles cuidar da deles. E eu sempre estou falando isso com eles. Só que, às vezes, vai subir uma ira, porque eu fico indignada com a mentalidade, como é que eu falo? A criatividade, né? A criatividade, criar coisas. E aí eu falo assim, olha, sempre a gente tem uns que é mais chegada a mim, eu falo, olha, se você tá aqui no fundo, tem uma menina do depósito, e ela fica na janelinha, e aí ela ouve muito ali a parte dos mecânicos, porque chega ali, olha, se você ouvir uma fofoca, olha só, se você ouvir uma fofoca, um negócio assim que você tá sentindo que tá errado, você bate o zap na hora. Se eu tiver aqui, você me manda uma mensagem que eu já vou baixar aqui do além. Só que até hoje não aconteceu isso, porque eu quero baixar lá na mecânica do além. Porque, gente, quer ver eu ficar muito nervosa, é o tal de a rodinha e você ficar ali compartilhando coisas que, primeiro, já não é da sua conta. E, segundo, você não sabe do que está falando. Se é verdade, se é mentira. E outra, a gente costuma de falar demais do outro. Eu posso falar do marido da outra, só que eu também tenho o meu. Eu posso ficar falando do filho do outro, mas eu tenho o meu. Eu posso estar falando da filha da outra, mas eu tenho a minha. Eu posso estar falando do irmão lá do outro, mas eu tenho o meu. Então, são várias situações que a gente aponta o dedo, mas esquece que você também tem o telhado de vidro. Só que a humanidade está com essa necessidade de ficar falando que fulano não presta, que fulano está perdido, que fulano é isso, que fulano é aquilo. Só que para Deus, por mais que essas pessoas estejam realmente do jeito que estão falando, mas é para as pessoas, é para a sociedade, maldosas.
Não é para Deus. Porque para Deus, essas pessoas têm valor. Por mais que elas estejam perdidas, para Deus ela tem valor. E quando encontrou, houve alegria. Quando uma alma se rende aos pés do Senhor, há alegria no céu. Então, quando essa mulher achou a dracma que estava perdida, ela se reuniu com as amigas. Ela se reuniu com as amigas e falou assim: vamos festejar porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Irmãos, eu quero profetizar na vida dos irmãos que quando vocês saírem daqui, identificar aquilo que você perdeu, que você vai colocar isso como prioridade para você encontrar, eu quero compartilhar com você a alegria que você vai ter, a festa que você vai fazer. Porque isso é da vontade de Deus. Precisamos de colocar esse desejo no nosso coração. Porque, assim como a palavra fala que a alegria aos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende, quando um de nós reconhecemos que perdemos algo que precisamos de recuperar, também há alegria nos céus. Porque quando você reconhece e coloca aquilo ali como prioridade, é fato que você vai conseguir. É fato que você vai conseguir de volta. Então, por mais que, irmãos, que você se sente perdido, já finalizando a mensagem, por mais que você se sente perdido, Deus está olhando por você. Por mais que eu me sinta perdida, Deus está olhando por mim. Por isso que eu e você hoje estamos aqui. Porque se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui. Deus está olhando por tudo aquilo que você necessita. Deus está olhando na sua dificuldade, porque às vezes oramos e não vemos o agir de Deus. Só que entenda, irmão, Deus está olhando por você. Deus não abandonou e não abandona aquele que está firmado ali na rocha que é Cristo Jesus. Você pode estar perdido aos olhos das pessoas, como eu já falei aqui. Eu e você estivemos atrás também perdidos pelos olhos das pessoas. Mas nunca está perdido aos olhos de Deus. Amém? É essa mensagem que eu gostaria de deixar para a igreja. E agradeço a oportunidade.